Aí eu fui acompanhando você e fui tratando a minha filha, fui tratando o paciente ali, outro vizinho ali, e aí aquilo ali foi me dando interesse, porque o resultado foi bom e o pessoal ficava muito satisfeito comigo. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, eu acho que eu vou fazer o curso dele, porque eu estou gostando dele, e isso aqui tem lógica, no que ele está falando tem lógica. Aí eu falei assim, vai te ajudar no mercado de trabalho? Eu falei assim, vai porque eu quero trabalhar nessa área. Você me fez decidir, vocês me ajudaram a decidir, eu quero trabalhar nessa área. E aí foi quando eu comecei a fazer, comecei a atuar, acho que em fevereiro, no início de fevereiro, eu fui numa clínica, eu falei, eu posso atuar assim, 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 pode. Eles também me abraçaram, e ali fui insistindo devagar, tinha 2 num dia, tinha 2 no outro dia, e eu falei, não, eu vou vencer, eu vou enfrentar. E agora estou tranquila, assim, não posso reclamar da fisioterapia para mim, assim, né? Eu não posso reclamar. Eu fiz o meu horário, eu tenho esse privilégio de falar, sexta-feira eu não trabalho, segunda-feira eu não trabalho. Minha filha tem aula híbrida, né? Então eu falei, eu não trabalho. Nos dias que ela não tem aula, eu não trabalho. Então, para mim, nossa, eu estou realizada. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é uma análise de performance da Elite da ATM, de frente com o Randy. Hoje a gente vai entrevistá-la. É um projeto onde a gente tem os alunos da metodologia Desvendando a DTM sendo entrevistados por mim, com o objetivo da gente otimizar a performance, otimizar os resultados, conhecer melhor as dificuldades, conhecer mais ainda os resultados e o que está impedindo também dos resultados a acontecerem, né? Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, criador da metodologia Desvendando a DTM, e hoje a gente vai falar com a Juliana Cardoso. Juliana, querida, fala aí pro pessoal, se apresenta, qual é a tua cidade, de onde você, o que você faz. Vamos conversar um pouco, conhecer um pouco de você. Boa noite a todos. Eu sou fisioterapeuta há 20 anos, moro em Rio Verde. Comecei com RPG, atuar na área de postura, né? E aí comecei a me apaixonar por essa área, encontrei a ATM, encontrei o Randy, aí deslizou tudo. Ótimo, ótimo. E como foi essa história? Como você me conheceu essa metodologia? Conta um pouquinho como você conheceu essa metodologia. Foi indicação de alguém? Foi na internet? Como foi isso? Então, eu estava trabalhando na área de postura e eu sempre percebi, assim, eu sempre tive uma tendência para ATM, porque eu sempre sabia que aquilo lá resolvia muita coisa, mas eu não sabia como. É igual hoje o Randy falou à tarde, né? Eu tinha uma certa obesidade de conhecimento, mas eu não sabia encaixar nos meus atendimentos que era aquilo. E no meio da pandemia, acho que foi em julho ou em junho, que eu encontrei um anúncio no meu Instagram do Randy, e eu já gostava muito de trabalhar com a ATM, né, mas não sabia diretamente como atuar, né, como eu sabia que era ali na ATM o problema, mas não sabia tratar né, a ATM da pessoa, do paciente. E aí foi quando eu fui assistindo as lives, já nas lives eu também já trabalhava e conseguia resultado. Aí eu fiz o curso, agora eu sou da turma acho que turma 2 que eu sou. Coisa boa, coisa boa. Mas me conta mais, assim, de fato, no dia a dia clínico, você já chegou, estava atendendo já paciente de ATM, ou você começou do zero, não atendia? A gente conhecer um pouquinho para o pessoal também lhe conhecer e a gente poder lhe ajudar dentro desse processo de análise de performance. Então, eu trabalho muita postura, né, com RPG. Então, chegava para mim paciente muito com escoliose cervical, o que eu não sabia, assim, eu aliviava, mas não era aquela coisa, voltava o paciente, começou a doer de novo. E eu não sabia o que era, assim, eu sabia que tinha a ver com a ATM, mas não sabia tratar. E aí foi aí quando eu fui buscar isso. Então, os pacientes que chegaram para mim de ATM, a maioria foi pelo RPG. Foi assim, questão de postura, sabe? Escoliose, hérnia, mas você via que estava ali na ATM. Entendi. E nesse processo de receber o paciente voltar com dor, como você se sentia, assim, dentro desse início, assim, nessa ansiedade de buscar resolver esses problemas do paciente? Então, eu tentava trabalhar as posturas,
tentava fazer liberação miofascial, mas muitas vezes que eu aprendi agora, você tinha que trabalhar mais a parte craniana, e essa parte craniana que eu não tinha muita noção disso. Fui aprendendo com seus cursos, com seu raciocínio lógico, né? Que eu fui aprender. Mas antigamente eu não tinha muita noção de craniano, não. Vou confessar aqui que eu não. Agora que eu vi que está tudo interligado. Sim, sim. Mas, assim, em termos de sentimento profissional mesmo, sabe? A minha curiosidade. Porque eu me preocupo muito em trazer autoestima profissional, um orgulho de fazer aquilo que vocês fazem, né? E o fato de você passar por essa dificuldade, como se sentia mesmo como profissional? Qual era a sensação de ver isso acontecendo, que você está relatando, essas dificuldades? É ruim, assim, é meio frustrante, né? Assim, que o paciente volta uma vez, duas vezes, você não consegue, você alonga de um lado, alonga do outro, e nada. É meio frustrante. Eu já perdi paciente, assim, é chato, eu não gosto. É uma sensação ruim, assim, mas foi o que me fez também correr atrás, né? Foi isso também que me fez correr atrás. Porque você vai te instigando, mas por quê? Aí eu falei, não, eu tenho que estudar, eu tenho que sentar e tenho que procurar isso. Aí foi quando eu vi seu anúncio. Tá, ótimo, ótimo. E hoje, assim, hoje, já como elite da TM, né, aluna nossa, o nosso foco hoje é tentar analisar um pouco também o seu dia a dia, os seus resultados, trazer essa perspectiva. Me fala, hoje, depois de você estar literalmente imersa nesse meio, né, aprendendo cada vez mais e tendo resultados com os seus pacientes, atendendo mais pacientes de ATM, você já teve o seu paciente de ATM chegando e saindo sem dor no primeiro atendimento? O que é que você... Conta um pouquinho dessas histórias, o paciente chegar com dor e sair sem dor. Qual é a tua sensação, a tua experiência após ter iniciado essa jornada com a gente? O raciocínio lógico que você ensina para a gente, ele faz a gente abrir os nossos horizontes, né? A nossa mente, assim. Porque eu fixava só num ponto. Quando eu comecei a trabalhar, tem paciente que eu tiro a dor em um dia, em uma sessão. Na primeira sessão tem avaliação, eu tiro a dor do paciente, assim. Então, para mim, e o paciente também fica, nossa, sumiu, né? Fica assim, assustado, como que você conseguiu, né? Mas não, é um raciocínio lógico, um raciocínio, assim, tem que ter estudo, você tem que ter noção da anatomia, você tem que se dedicar também para isso, né? Mas é gostoso demais. Você retirar uma dor na primeira sessão é muito gostoso. Eu indico. Coisa boa. E o que isso trouxe para você do ponto de vista de reconhecimento, tanto de valor de consulta, de número de pacientes? Quando um paciente desse traz de retorno de pacientes para você, qual é a experiência que você tem nisso? Então, eu comecei a atender agora numa clínica no início do ano, aqui em Rio Verde, que eu sou de Rio Verde, Goiás. E no início do ano foi devagar, não foi de uma vez para outra também, não, mas foi devagar. Foi um paciente comenta para o outro, comenta para o outro. Agora eu estou tranquila, agora até hoje eu brinquei lá na clínica. Olha, eu estou chique, hein? Porque agora minha agenda está bem tranquila. Certo. O que é uma agenda tranquila? Porque uma agenda tranquila para você não é uma agenda tranquila para mim. Uma agenda tranquila pode ser para alguém que está assistindo. O que é uma agenda tranquila comparado, assim, número de atendimentos? No começo do ano você tinha tantos pacientes. No final do ano, hoje você tem tantos pacientes. Como é que você pode mensurar, dizer para a gente assim? Assim, eu fiz igual uma vez eu assisti sua live, né? Eu fiz os dias de atender também. Eu atendo três vezes à tarde e 2 vezes de manhã. Hoje, termina um paciente, entra outro. Termina um paciente, entra outro. Então, assim, a minha agenda, eu consigo controlar ela. Na primeira vez que eu comecei a atender, no primeiro mês, eu ia um dia, atende um paciente, ia outro. Então, ia ser assim, eram poucos pacientes. Agora não, agora já está bem mais tranquilo para mim. Assim, não posso reclamar, não. Ótimo, ótimo. Show de bola. Agora, em termos de pacientes, né? Eu quero que você fale um pouco assim, o que é que você gostaria de olhar para mim, Randy? Eu ainda tenho essa dificuldade e queria uma ajuda sua e dentro do objetivo principal, né? Que é trazer também, agregar valor para você, analisar
essa performance. Uma coisa a gente já viu, você está conseguindo ter paciente sem dor na primeira consulta, você está lotando sua agenda cada vez mais, mas você pode ser melhor, acredito nisso. E o que é que você perguntaria para mim? Randy, eu quero isso aqui, falta para eu acelerar ainda mais os resultados. Assim, tem paciente que chega para mim com muito estalido, né? Aí eu consigo tirar a dor, mas o estalido eu demoro umas 2, 3 sessões para tirar esse estalido. Eu não sei se é normal, se está dentro mesmo da perspectiva mesmo do tratamento. Eu tenho uma certa dúvida nisso. Pronto, vamos objetivar isso, tá? A gente tem que ir por partes. Primeiro, esquecer o estalido, esquecer do ponto de vista de raciocínio clínico, certo? Esquecer a dor, esquecer o sintoma, tá? Primeira coisa, logicamente que para você satisfazer aquele paciente que está ali procurando, você tem que satisfazer a dor dele, tem que melhorar a dor dele. Isso é o nosso foco de objetivo, mas nosso foco de raciocínio clínico precisa ser mudado. E aí está uma diferença muito grande que a gente não pode confundir, tá? E aí, o que é que a gente precisa entender? Precisa realizar alguns testes provocativos. Do mesmo jeito que você faz um teste provocativo ensinado dentro da metodologia, onde esse teste provocativo vai observar a ausência da dor e ali você realizar o tratamento mais assertivo, a mesma coisa você vai fazer com o estalido. Você vai investigar a área que, ao fazer o teste provocativo, o estalido dê a redução. E aí, nem sempre o que você trata que vai diminuir a dor vai ser o que você vai tratar para diminuir o estalido. Podem coincidir, mas nem sempre pode acontecer isso. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que, dentro de uma escala de problemas, dependendo do paciente, o estalido pode estar abaixo da dor, que pode estar abaixo da disfunção e ser uma escala de problemas. E para isso ele ter que precisar de uma sequência de atendimento para que isso reduza. Depende do tipo do paciente. Porque muitas vezes a gente já sabe, o estalido é uma hipermobilidade, uma compensação. E essa compensação, ela precisa muitas vezes ser estimulada com exercício, reequilibrar a função dessas estruturas. E a partir daí, sim, a partir daí você estimular com exercícios bilaterais, diminuir as tensões musculares para que ele reharmonize. Mas tudo começa em ter o teste provocativo e analisar a cronicidade disso. E aí você vai começar a evoluir esse processo, entendeu? Entendi. Então, é por isso que, por exemplo, às vezes na segunda sessão eu tiro o estalido, mas aí volta com o estalido. Na próxima sessão, volta com o estalido. Então, isso é normal. Isso. O Acontecer. estalido, ele pode estar voltando pela assimetria funcional. Um sistema músculo-esquelético de supra e infra-iódeos em desbalanço. E aí, aqueles exercícios que a gente passa são importantes para que seja feito, para manter aquilo, os exercícios, o módulo de exercício, exatamente para manter o equilíbrio que você estimulou, o equilíbrio que você conseguiu eliminar. E aí você tem uma consistência. Então, quando você vai e reequilibra isso, é importante que você passe alguns exercícios para ele, para que ele reproduza isso e diminua a recidiva, o surgimento desse estalido. Percebe? Entende? Entendi. Eu ficava insegura, assim, mas aí eu usava sempre seu raciocínio clínico e conseguia tirar. Mas assim, eu demorava algumas sessões para tirar esse raciocínio, mas não sabia se era certo, se eu estava acertando, se eu estava agindo corretamente. Sim, não, isso é tudo bem. E cada paciente é um paciente, é uma história, tá? Então, isso você tem que ter muita clareza. Você deve ter recebido isso. Tem paciente com o mesmo sintoma com causa diferente. E tem paciente com o mesmo sintoma, você faz uma coisa simples, ele melhora muito rápido, e o outro já demora um pouco mais, você tem que trabalhar mais nele, porque tem mais adaptações. A cronicidade afeta o processo. Então, por isso que aquele passo a passo de avaliação é importante. Aquele passo a passo para você construir e buscar a causa base do problema e eliminar rápido. Ótimo, já está conseguindo, mas pode ser melhor. Mas pode afiar esse machado para a coisa fluir, sabe? Sim, não, tranquilo. Outra coisa que eu percebo muito em pacientes com escoliose cervicais, que eles,
Acho que quase todos que eu pego na área de postura sempre tem a disfunção temporomandibular. E tem uns assim que são visíveis, que o desvio da abertura de boca é assim, não consegue nem abrir totalmente e é desviada para o lado da curvatura da escoliose. Isso aí é nítido para mim. Uma coisa que eu percebi, que eu achei muito interessante, isso que eu não... Até então não tinha, igual, chegava para mim, mas eu não entendia como, não tinha esse raciocínio clínico, e agora eu consigo liberar, dar um alívio para esses pacientes, né, com mais tranquilidade, com mais segurança também. Eu estou fazendo, mas eu estou sabendo o que eu estou fazendo, eu sei até onde eu posso chegar em cada sessão. Ótimo. Que coisa maravilhosa, né? Isso E me diz o seguinte, como você se sente agora com esses resultados que você vem tendo? É muito satisfatório, é muito bom. Quem gosta de fisioterapia, quem gosta dessa área, é muito bom, assim, é uma sensação muito gostosa. Os pacientes, a satisfação que ele no meu consultório é muito boa. Eu fico, assim, muito feliz com o resultado que eu conquisto cada sessão. Coisa boa, né? Coisa boa. Aí, Juliana, tudo bem? Algum outro ponto que você gostaria que a gente analisasse dentro de dificuldade, dentro do seu processo de atendimento? Sim, uma coisa que eu percebo muito nesses pacientes escoliose é o zumbido. Eu estou trabalhando ele, aí passa 2, 3 sessões, ele, nossa, mas estou com um zumbido no ouvido, tal. Por que desencadeia isso? Por conta de liberação da musculatura? Então, vamos lá. O zumbido, ele é multifatorial e multicausal e precisa ser analisado, certo? Sim. Qual é o detalhe? Quando você corrige a escoliose cervical, você está mexendo onde? No occipital, não é isso? Você está mexendo em C1, C2. Você alinha aquilo, mas aquilo reverbera onde? No temporal. Isso. E esse temporal, ele, em uma mesma sessão, ele não consegue ser trabalhado, porque senão é muita informação, muitas vezes, e isso pode trazer alguns problemas. Então, você satisfaz aquilo do paciente, se o paciente se adapta bem, fluir bem, show de bola. Mas se o paciente vem, apareceu um zumbido, apareceu um estalido, pode ser pela consequência da cadeia adaptativa, que o que é que fez? Pegou esse temporal e movimentou, e tensionou, para que ele possa se adaptar. Mas se esse temporal estiver fixo na sua sutura anterior, média, posterior, em astério, em epitério, se ele tiver esses pontos de fixação, você vai ter uma torção, algo que está empurrando ele de encontro de algo que não tem adaptação para melhorar. E aí, isso vai fluir quando você avaliar o temporal e ver as porções dele que estão fixadas e não estão respondendo a essa nova adaptação occipito-cervical, crânio-cervical. E aí, quando você liberar isso, a tendência é que a pressão interna no ouvido interno melhore, as tensões nos músculos tensor do tímpano, as tensões do estapédio, que tem relação com esse ouvido interno e que altera a acuidade sonora devido à tensão lá na membrana do tímpano, devido à tensão nos ossículos do ouvido. Então, se o temporal, você corrige cervical e occipital, é porque ele recebeu repercussão dessa estrutura e se adaptou, mas quis se adaptar travado. Aí se adaptou travado, essa força mecânica não fluiu para poder adaptar, ficou congelada nessa região. E aí pode surgir sintoma, pode surgir o zumbido leve, pode surgir uma dor de cabeça, uma enxaquecazinha leve, pode surgir essas pontualidades. Por quê? O processo terapêutico como um todo está em evolução, mas aí, entretanto, você já corrigiu a dor, tirou o sofrimento do seu paciente já naquele primeiro atendimento. Entende? Entendi. Não, então, isso é normal, né? E assim, vamos dizer assim, não é normal, é comum isso. Acontecer, né? Isso. Expressei errado, desculpa. Não, é só porque a gente está no papel disso aqui, tá? De lapidar esse processo mesmo. Outra coisa que eu queria ver, assim, o tempo de sessão, normalmente meu, é 40, 50 minutos, mas depende de cada paciente. É muito tempo ou é dentro da normalidade, assim, do atendimento? Porque, às vezes, chega, igual você falou, com dor de cabeça, eu não sei se eu emiti muito estímulo para eles,
ou se eu tenho que diminuir esse atendimento? Então, vamos lá. 2 a 3 avaliações, testes e inibição é suficiente, entendeu? Por exemplo, paciente chegou, você fez a anamnese dele toda, avaliou, sei lá, cervical, trabalhou a parte cervical, deu positivo no teste, você melhorou aquele incômodo, tá. Retesta, ainda tem estômago, doutora, melhorou 40%, 50%. Então, vamos retestar em outras áreas. Aí que você testa em outras áreas. Aí testou, sei lá, fossa média do crânio. Quando você testou fossa média do crânio, reduziu mais, vai lá e trabalha. Então, 2 a 3 teste, abordagem e reteste é o suficiente. Tá? Mais do que isso, você vai estar dando muita informação proprioceptiva e pode reverberar de forma negativa, porque muitas vezes o corpo do paciente não tem condição autonômica de responder, de reequilibrar a fisiologia. Não, tá certo. Eu tinha muita dúvida nesses pontos. Assim, faz sentido para você? Faz sentido aí? Faz sentido e muito, porque no RPG, quando o paciente não tem muitas condições físicas, porque a gente trabalha com oxigenação, o corpo já começa a reclamar, né? Mas já na ATM, dependendo das atividades, né, ele não reclama tanto, reclama depois, que eu percebo. Por isso que eu fico assim, sabe? Eu fico meio... Será que até aqui? Agora não, agora eu já tenho já uma visão mais ampla, assim, até onde eu posso chegar também. Isso. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Dentro do seu dia a dia, Juliana, você vem com uma frequência de aumento de atendimentos, não tinha paciente, veio com paciente. Quanto você consegue imaginar assim, Randy, eu acho que cada paciente meu traz, que sai sem dor no primeiro atendimento, traz 2, 3 pacientes, traz o irmão, a irmã. Você consegue mensurar, assim, ter uma ideia, trazer para mim, assim, o quanto esse resultado de alto nível rápido reverbera de indicação? É algo que eu gosto de saber, porque eu quero, literalmente, que isso repercuta no dia a dia de consultório de vocês. Assim, entre os pacientes, eu acho que agora, sim, por exemplo, termina não, marca para minha irmã, tem isso aí. Meu irmão, uns 2, um traz 2, um avisa para outro, mas, assim, entre os profissionais, eu tenho muita dificuldade de lidar com eles. Os pacientes, um falando para o outro, tudo bem, eu consigo, paciente assim. Agora, entre os profissionais, eu acho, assim, que a fisioterapia, né, da ATM, ainda não está muito clara para eles, não. Foi excelente você dizer isso. Então, cada paciente traz uns 2, mais 2 pacientes, ótimo. Isso é excelente, porque a médio e longo prazo, você tem uma repercussão enorme na sua agenda, como você está tendo. Show de bola. Eu tenho uma dica para te dizer. Não te preocupa com o outro profissional. Por quê? Porque o seu resultado não depende literalmente de que esse outro profissional lhe indique. O que é que você tem que focar? Você tem que ser a melhor com o paciente, para o paciente chegar e dizer para o dentista dele, para o fonoaudiólogo dele, dizer: doutor, fui para a doutora Juliana e ela é espetacular. Inclusive, ela gostaria de falar com o senhor. Aí é a hora do paciente fazer sua propaganda, não tem coisa melhor. Entende? Então, qual é a estratégia? Tem um paciente em acompanhamento com o dentista? Tem? Show de bola. Dona Maria, seu José, está bem? Doutor, estou ótimo, não é assim que o paciente... A senhora é um anjo, não é assim que os pacientes dizem? Pronto. O que é que eu preciso? Para melhorar mais a senhora, eu preciso do feedback de uma conversa com o seu dentista, com a conversa de quem está tratando a senhora. Então, vá lá e passe para ele como a senhora chegou. Veja, isso é importante. Como a senhora chegou e como a senhora está saindo. Porque eu trabalhando com ele em parceria, eu posso lhe ajudar muito melhor. Aí a cobrança vai do paciente para o profissional. E o profissional, para não perder ou não ficar encabulado, ele vai estreitar laços com você. Tá entendendo? Logicamente que tem sempre aqueles profissionais que, não, você quer mais de 5. Se você conseguir 2 que comece a indicar para você, fora as indicações de colega, não vai ter agenda para você. Tá entendendo o que eu estou dizendo? E aí você reverte isso. No lugar de você estar pingando em consultório, você faz os pacientes falarem de você.
E não é assim. É a mesma forma que eu estou perguntando aqui, para você conversar comigo, falar comigo do resultado, como você tem crescido na metodologia. É uma coisa voluntária, íntegra. Você não vai pedir para o paciente falar mentira, como você também não está falando mentira nada da sua evolução profissional com o curso, com a metodologia que a gente utiliza. Mas você está sendo grata pelo processo de ensino que eu estou dando, e seu paciente vai ser grato pelo processo de ensino, pelo processo de tratamento que você vai dar a ele. E qual é o foco dele? Melhorar. Qual é o seu foco também? Melhorar. Então, você estreitar laços comigo é interessante para você, porque você vai aprender mais e vai melhorar seus resultados. Para o paciente estreitar laços com você e o dentista, por exemplo, é interessante para ele melhorar. Então, ele vai fazer isso. Tá entendendo? Então, essa é uma estratégia muito boa. Sim, não, uma vez assisti uma live sua, na mentoria, né, e você disse isso, é o que eu estou fazendo, né, eu falo, ó, fala que deu certo, que eu também fazer, se ele precisar que eu trabalhe em outra área, eu trabalho, tal, então eu estou conquistando, o pessoal está me conhecendo dessa forma que o senhor me orientou, né, os pacientes, eu comecei pelos pacientes, e agora eu estou trabalhando dessa forma, falando, ó, se precisar eu estou aqui à disposição, se quiser ligar eu estou aqui à disposição, mas eu ainda sinto resistência, assim, mas eu acho que devagar, né? Quando chegar 1, 2, 3 falando, aí acho que vai acordando, assim, vai percebendo também, né? Que é um trabalho em conjunto, que tanto um quanto o outro pode fazer um trabalho, cada um na sua parte, e uma eficácia maior, né? Com o paciente. Sim, sim. E você tem que entender uma estratégia. Um jogo entre profissionais, uma relação entre profissionais, ele tem que ser uma relação de ganha-ganha, tá? Então, o outro profissional, ele quer ganhar também com você. O que é o ganhar? É o seu conhecimento, você explicando tudo o que estava acontecendo. É você dizer a ele, ó, doutor, eu acredito que talvez precise de uma placa aqui para melhorar a propriocepção depois, que a gente reequilibrar isso. Ter um processo de feedback. Porque o grande problema está no medo de perder o relacionamento paciente-cliente, entende? Entendo. É isso que eu sinto também com eles, sabe? Por isso que eu acho que ainda é novo para eles essa fisioterapia, mas eu acho que com o tempo, a gente trabalhando isso e com serenidade, mostrando que a nossa intenção não é essa, a nossa intenção é a melhora cada vez mais rápido do paciente, que sai um, entra outro. Eu acho que eles vão percebendo e vão abrindo as portas para a gente. Isso, mas é exatamente isso. Você tem que saber jogar esse jogo, né? Jogar o jogo do relacionamento profissional, jogar o jogo da política da boa vizinhança. Basicamente isso. E aí, Juliana, dentro dessa perspectiva, né? O que você tem achado do acompanhamento que a gente dá às monitoras do curso, nosso suporte? O que é que você tem achado disso aí? Ah, para mim, eu pego muito paciente com hernia de disco, né? Não só a TM. A mentoria, ela abriu minha mente, assim. Eu pego muito paciente com hernia de disco. Então, a hernia de disco, eu acho ela muito complexa. E, ao mesmo tempo que você está tratando uma lombar, você tem que chegar na cervical, e você tem que chegar na cintura escapular. Uma coisa liga a outra. E essa noção, quem me deu foram vocês. Assim, eu vou deixar claro que eu fiz muito curso, eu estudei muito anatomia, tal, mas assim, aquele raciocínio lógico de falar assim, opa, não é na lombar isso aí, vamos alongar a cervical que eu vou liberar ali. Foi esse raciocínio que vocês me deram, que assim, para mim me deu uma segurança que eu acho que pode em qualquer paciente com hernia de disco, com escoliose, com cifose, que eu consigo tranquilamente. Coisa boa, Trabalhar né? Não é só sobre ATM, né? É sobre entender o paciente como um todo e entender as repercussões que a ATM dá no restante do corpo que a gente passa isso, né? É muito. Uma coisa que está chegando muito para mim são pacientes pós-cirúrgico de ombro. Então, influencia tudo, que a paciente fica nervoso, ansioso, porque é um membro do seu cotidiano. Então, é cervical, é ATM, é lombar, porque tem aquela dor antálgica, né? Aquele desvio antálgico que o paciente adquire. E assim, para eu começar a trabalhar isso, foi na mentoria mesmo, entrar lá e falar ombro, chegar lá e estudar, igual você fala nas lives, 25 minutos, terminou a aula, terminou de almoçar, eu vou lá, 25 minutos, tem que ser assim. E ali eu vou com a noção de anatomia e com o que vocês passam para mim,
E no início eu achei engraçado que eu falava, gente, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mexer no joelho dele, assim? Aí você falava, olha, vamos ver a pelve, vamos ver isso. Às vezes não está aí a lesão, às vezes o encurtamento está tal. Você não fala o que tem que fazer, mas você faz a gente raciocinar. E eu, pelo menos, saí da faculdade pensando assim, dor no joelho é só no joelho. Eu não tinha noção. Eu fui com os estudos e com esse trabalho de vocês de raciocínio lógico que foi abrindo a minha mente para perceber que uma dor no joelho pode estar relacionado com a lombar. Né? Esse raciocínio amplo que vocês dão para a gente assim, dá uma segurança muito grande para a gente, muito grande. Mas tem que estudar muito também, tem que se dedicar. É o tipo da coisa, né? Você tem que entender como a ATM afeta a pelve, afeta a coluna, afeta o joelho. Você tem que saber construir isso. E outro ponto, Juliana, nada cai do céu. Para eu atingir o nível que eu estou hoje, eu precisei estudar muito. Nada cai do céu. Agora, você precisa encurtar o tempo de estudo. Entender que já chega de estudar aquilo que não dá resultado, né? Eu acredito que você já deve ter feito cursos de estudar final de semana e não ter adiantado de nada. Já chega de você perder tempo com isso. O que eu trago é exatamente, e aí você pode falar exatamente sobre isso, é uma rapidez nesse processo de estudo, é encurtar tempo, encurtar caminho. Por isso que estudar 25 minutos, como você disse que está fazendo, como a gente orientou, de forma assertiva, gera mais resultado que você passar um final de semana tendo um curso que não tem resultado. Né? Não sei se você já passou por isso, mas eu mesmo no meu início, eu passei muito por isso. Não, eu já fiz, é igual você falou na live, que eu repito novamente, né? Aquela obesidade de conhecimento que não adianta. Não, é um conhecimento assim que se você não colocar, você não se encaixar e falar assim, não, eu vou usar para isso. Eu não sabia. Como é que eu tinha um conhecimento, mas não sabia usar. Como é que eu vou usar? Eu não sei usar, eles não ensinam raciocínio para a gente, né? E aí Sim. Foi quando você foi encaixando. Eu falei, não, então eu vou estudar a mentoria dele, porque a mentoria dele, com os conhecimentos que eu já tenho, ele vai me guiando e eu vou chegando onde eu quero. Igual tem paciente meu com ATM que eu tô mexendo no joelho dele. Por quê? Porque por conta do desvio postural que ele tem. Né? Paciente que chega comigo com hernia de disco, passa um tempo reclamando de zumbido no ouvido. Mas por quê? Por conta da cervical que ele tem. Né? Então, essa noção de trabalhar, de raciocinar rápido, de falar assim, não, peraí, vou sentar, não, conversar com fulano, não converso mais não, eu vou lá e atuo. Ó, chega para mim, ó, doutora, você mexeu aqui, agora tá doendo, eu tô com zumbi. Não, peraí, vamos ver. Aí eu já raciocino, não, vamos lá para o hospital, vamos sentir, vamos mexer, não, tá aqui não, vamos temporal. E assim vai, e a pessoa sai sem reclamar do meu, sabe, da sessão. E é isso que me faz assim, feliz, né? Na fisioterapia é isso, é muito bom, é muito gratificante para mim isso. Show de bola, show de bola. Agora, uma pergunta mais específica, Juliana. Na época lá, a gente abre as inscrições para o curso, que é um curso, o método, né, Desvendando a DTM, que eu não abro, não está aberto sempre, e a gente abre e de forma de período, né, específico. Você teve alguma, assim, por que você, primeiro, assim, decidiu literalmente investir no curso, e o que você pensou assim, eu acho que eu não vou fazer agora. Fala esses dois pontos, se teve algum ponto assim de por que você decidiu investir no curso, que teoricamente acho que você já resumiu um pouco pelo que você já falou, mas se existiu no momento aí na hora de se matricular, aquele pensamento aqui, aquela vozinha, eu costumo dizer, aquela vozinha do inimigo dizendo, não faz, não faz. O que você sentiu naquele... Então, é a pandemia, né? E a pandemia, eu fiquei sem trabalhar há muito tempo. Realmente, eu tive uma descrença muito grande com a fisioterapia. E aqui que eu trabalhava, eu tinha menino pequeno, não tinha família, eu não tenho família, pai e mãe aqui. Então, meu marido trabalhava e eu cuidava das meninas, e nos tempos vagos eu fazia um atendimento home care, sabe? Para trabalhar, para não perder. Mas eu não era muito, assim, eu gosto da fisioterapia, mas não me dava muito incentivo de ir para uma clínica e trabalhar, sabe? Todo dia, assim, igual eu tô falando, organizar certinho. E aí foi, mas sempre gostei de fisioterapia, sempre gostei de postura, de ATM. Fiz um curso há 10 anos atrás de ATM também, mas também é aquela coisa, né? É aquela obesidade que eu falei. Mas aí eu fui acompanhando você e fui tratando a minha filha, fui tratando o paciente ali, outro vizinho ali. E aí aquilo ali foi me dando interesse, porque o resultado foi bom e o pessoal ficava muito satisfeito comigo.
Aí eu falei pro meu marido, eu falei, eu acho que eu vou fazer o curso dele, porque eu estou gostando dele, e isso aqui tem lógica, no que ele está falando tem lógica. Aí ele falou assim, vai te ajudar no mercado de trabalho? Eu falei assim, vai porque eu quero trabalhar nessa área. Você me fez decidir, vocês me ajudaram a decidir, eu quero trabalhar nessa área. E aí foi quando eu comecei a fazer, comecei a atuar, acho que em fevereiro, início de fevereiro, eu fui numa clínica, eu falei, eu posso atuar assim, 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 pode. Eles também me abraçaram, e ali foi, devagar, né? Os que eu já tinha estavam me acompanhando como home care, os da clínica, tem um aqui, e era época de lockdown, tal, me deu eu falei, meu Deus do céu, agora eu estou enrolada. Aí, quando eu ficava desistir, assim, eu assisti uma live, não, mas você não pode desistir, que não sei o quê. Eu falei, não, agora eu não saio mais dessa clínica, não. E fui insistindo devagar, tinha 2 num dia, tinha 2 no outro dia. E eu falei, não, eu vou vencer, eu vou enfrentar. E agora eu estou tranquila, assim, não posso reclamar da fisioterapia para mim, assim. Né? Eu não posso reclamar. Eu fiz o meu horário, eu tenho esse privilégio de falar, sexta-feira eu não trabalho, segunda-feira eu não trabalho. Minha filha tem aula híbrida, né? Então eu falei, eu não trabalho. Nos dias que ela não tem aula, eu não trabalho. Então, para mim, nossa, eu estou realizada. Você falou aqui, eu me arrepiei, porque você já deve me ter ouvido falar isso, né? Você já deve ter me ouvido falar isso, de que resultado gera resultado, você consegue organizar sua vida, você ter tempo de qualidade com a sua família, você criar seus filhos, dar atenção, isso não tem preço, né? Isso não tem preço, né? E eu fico muito, muito feliz, assim, até emocionado por ouvir isso, porque a gente está fazendo parte desse projeto. Agora, tudo só acontece quando a gente decide, e aí o mérito é todo seu pela decisão. Porque tem até um dizer que eu falo, né, da época de cursinho, que tinha um professor de cursinho que dizia, se sacrifício fosse, né? Então, tem que ir lá e fazer o que é preciso. E parar de mimimi, parar de blá, 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 e deixa de reclamar e faz acontecer. Porque o futuro está nas nossas mãos, só basta da gente. Né? E você falar isso é uma materialização de tudo aquilo que a gente prega nas redes sociais, que a gente ensina, e só faz me trazer a consciência de que vale a pena insistir nisso, sabe? Nesse processo. A gente tem que ter paciência, né? Porque assim, os 3 primeiros meses não foi fácil. Eu acho que porque eu tive azar de pegar o lockdown também, né? Nessa pandemia, não foi fácil, não foi fácil. Vou falar assim, e eu só atendo particular, então não foi fácil para mim, não. Mas eu falei, eu quero só particular. Não pode ser 1, 2, mas eu quero. Eu optei por isso. E foi assim. E devagar. Foi no primeiro mês foram 1, 2, no terceiro mês foi devagar. Foi devagar, devagar. Hoje, essa semana mesmo, eu estava conversando com uma paciente minha na clínica. Aí veio outra, falou assim, não, faz com ela que você vai ver como que é bom. Então, isso aí para mim nossa, eu estou nas nuvens. Show de bola. É tudo que eu estudei durante 20 anos, a paciente falou em 2 minutos, faz com ela que você vai adorar. Então, é tudo que eu me esforcei, né? Show de bola, coisa boa, né? É fantástico isso, né? Os resultados trazendo transformação, né? Top. Você chegou a imaginar que isso poderia acontecer, assim, sair de não ter consultório, de começar o consultório devagar, de repente ter a agenda cheia, de repente estar cuidando da sua... Você chegou a imaginar, assim, nos seus melhores sonhos, ou isso foi, opa, tá acontecendo, eu vou ajustar? Como foi esse processo? Eu sonhei, né? Eu sonhei, não vou negar, não, que eu sonhei. Mas eu não sabia que ia ser tão rápido assim, não. Acho que eu esperava assim, ano que vem, às vezes, né, eu consigo fechar minha agenda, eu posso, igual quando você falava, né, no meio do ano, você vai escolher os dias que você trabalhar. Eu falei, ano que vem, às vezes eu posso escolher um dia da semana para eu não trabalhar, tal, curtir, ter o meu dia, né? Mas não, foi tão assim, aí foi acontecendo. Eu falei, gente, eu não estou aguentando. Eu entro 1h30, saio 6 horas, não estou aguentando. Era muito cansativo, porque eu tenho que cuidar de menino. E meu marido viaja muito, então, assim, me sobrecarregar, porque eu não tenho pai, mãe, não tenho nada aqui em Rio Verde. E meu marido, como ele é funcionário público, viaja muito até hoje. E aí eu falei, não, eu tenho que conciliar tudo isso. E fui conseguindo, devagar. Não foi fácil. Assim, tinha vezes que eu falava, não, gente, não vou dar conta, não. Mas eu falei, eu não vou largar. Aí eu assisti essas lives e falei, não, eu não vou largar. Eu vou chegar onde ele vai falar.
onde ele está falando, eu vou chegar e estou chegando devagar, ter paciência e estudar. Show de bola, show de bola, show de bola. E o que é que você diria para quem está nesse dilema profissional, que pode ser um dos nossos alunos que esteja assistindo, pode ser alguém de fora, que, meu Deus, tá tão difícil para mim, será que serve para mim esse curso, essa metodologia? Meu Deus, o que é que você diria para alguém que está em dúvida até de conhecer, de entrar dentro para a elite da ATM de forma de cabeça, de acreditar na metodologia, de acreditar no processo? O que é que você diria para essas pessoas? Olha, eu falo que o que aconteceu, o que eu senti quando eu decidi a ir para uma clínica, né? Eu gosto da fisioterapia, né? Então, se você gosta, se você quer trabalhar, eu estava desiludida, não acreditava que a fisioterapia me trazer essa repercussão que está me dando hoje, que para mim é muito. Mas aí eu assistindo sua live, eu percebi assim, eu quero. Aí meu marido ainda falou assim, se você quer, eu pago esse curso para você, eu te ajudo a pagar o curso do Range para você. Você quer? Eu falei, quero. Você vai trabalhar? Ele me apertou, né? Eu falei, vou. Mas aí eu falei, então tá bom. Então, mas você vai trabalhar. Aí eu fui devagar. Não é fácil para ninguém, Randy. Não é fácil. O início não é fácil. Mas se você tiver persistência, mostrar sua capacidade, mostrar que você está estudando, você consegue. Devagar, mostrar para os profissionais que você está ali, né? Andando, pode ser a passo de tartaruga em alguns momentos, mas você vai conseguir. Porque logo você deslancha, logo o seu nome vai andando. É questão de tempo, é tempo. E eu acho que esse tempo também ajuda a gente a aprender muita coisa, né? A saber conviver com o tempo, a saber conviver com o seu estudo, a saber decidir o que você quer, qual área que você vai, se você quer mesmo a fisioterapia. Então, isso aqui, você vai ter que viver isso, mas vai passar. Isso que eu falo, vai passar. Show de bola, sensacional. Juliana, eu acredito que foi top, né? Esse de frente com o Randy aí, essa análise aí de performance, a gente bater um papo sobre vida, sobre lhe ajudar também no raciocínio clínico. Eu acho que isso traz clareza e coloca você também no prumo, né? Para andar aí, tá? Então, eu agradeço você pelo empenho, tá? E coloca toda a equipe e a gente aí à disposição para fazer acontecer mais ainda resultados na sua vida profissional. Eu que agradeço você, Randy, estou à disposição na hora que precisar. E na hora que eu tiver dúvida, eu vou mesmo. Eu mando uma mensagem no Telegram para pedir informações. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que eu estou terminando a minha especialização em ATM, mas assim, não chega nem aos pés do curso que vocês dão. Não é propaganda, gente, é realidade. É a realidade. Quem tem interesse, façam, porque foi o que me modificou, foi esse curso, que me deu raciocínio para todas as patologias que eu trato, foi esse curso de raciocínio lógico de ATM que o Randy começou a produzir. Show! Valeu mesmo, top! Obrigadão, Randy.